Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de equação do primeiro grau. Bora começar? Então, pessoal, a gente vai começar aqui, resolva as inequações. Então, eu tenho essa primeira inequação aqui, 2x maior do que 10. O que eu tenho que fazer aqui? A gente vai fazer aqui bem parecido como a gente fazia quando tinha o sinal de igualdade. O que a gente fazia? Aqui, o 2 vezes x está multiplicando, então eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vamos lá. Então vai ficar x maior do que 10 sobre 2. Então x vai ser maior do que 5. Aqui no exercício 2 vai ser bem semelhante. Eu tenho 5x maior ou igual a menos 8. Então, aqui o 5 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x maior ou igual a menos 8 dividido por 5. X maior ou igual a menos 1,6. Exercício 3. Então, aqui eu tenho 2x menos 4 menor ou igual a 10. Então, primeiro passo, igual a gente fazia lá na igualdade, é passar o quê? O menos 4 para o outro lado. Se ele está aqui subtraindo, eu tenho menos 4, quando eu passo para o outro lado, eu passo somando. Então, vai ficar 2x menor ou igual a 10 mais 4. Então, fica 2x menor ou igual a 14. Aí, eu tenho que sumir também com esse 2 que está aqui, ele está multiplicando. Então, eu vou passar para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, vai ficar x menor ou igual a 14 sobre 2. Vai ficar x menor ou igual a 7. Agora, temos aqui o exercício 4, 5y. Ao invés de x, eu tenho y, não vai mudar em nada, aqui é a minha resolução. Sobre 2 menor ou igual a 2,5. O primeiro passo, eu vou passar esse 2 para o outro lado. Aqui, ele está dividindo. Se ele está dividindo aqui, vou passar para o outro lado como? Multiplicando. Então, fica 2,5 vezes 2. Então, fica 5y menor ou igual a 5. Agora, eu tenho que 5y, eu quero sumir com esse 5. Esse 5 aqui, ele está o quê? Multiplicando. Então, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 5 sobre 5. Então, y menor ou igual a 1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos fazer agora esse número 5 aqui. 3x menos 1 sobre 2 maior do que 1/4. Aqui tem várias formas de eu resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse meio menos meio para o outro lado. Então, vai ficar 3x e vou passar para o outro lado o menos meio. Se ele está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. Agora, o que eu tenho que fazer antes de mais nada? Eu vou calcular essa soma aqui de duas frações. Como está com um denominador diferente, eu vou aplicar o MMC e colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, vai ficar 3x maior do que 1/4 mais 2/4. Agora sim, eu tenho tudo sob o mesmo denominador. Então, vai ficar 3x maior do que 3/4. Agora, eu posso partir para o próximo passo. O próximo passo, eu quero tirar esse 3 aqui. Se ele está multiplicando o x, quando eu passar para o outro lado, ele vai estar dividindo. Então, vai ficar x maior do que 3/4 sobre 3. 3/4, repito a fração que está no numerador, e inverto o que está no meu denominador. Então, estava 3, eu inverti e ficou 1/3. Então, para finalizar, x maior do que 3 sobre 12.
Se eu quiser ainda simplificar, posso simplificar essa fração, vai ficar x maior do que 1/4. Agora aqui da minha inequação, na minha sexta inequação, parece que complicou, né? Eu tenho 2x maior do que 6 e 2x menor do que 10. Aqui eu vou fazer exatamente como a gente estava fazendo antes. A única diferença é que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer também do outro lado. Então, vamos lá. Meu objetivo é isolar o x, então eu quero sumir com 2 aqui. Ele está multiplicando, então eu vou passar para os dois lados o quê? Dividindo. Então, vai ficar x sobre 2 menor do que x menor do que 10 sobre 2. Então, eu dividi por 2 de todos os lados. Então, vai ficar 3 menor x menor que 5. Então, eu cheguei à conclusão que x é o quê? Maior do que 3 e menor do que 5. Aqui na minha inequação 7, eu vou fazer bem parecido com o que eu fiz na anterior. Aqui está multiplicando por 4, eu vou passar para os outros lados o quê? Dividindo. Então, vai ficar 10 sobre 4 menor ou igual x menor ou igual 8 sobre 4. Então, vai ficar menos 2,5 menor ou igual x menor ou igual a 2. Agora, aqui na 8, eu tenho que x mais 2 maior ou igual a menos 2 menor ou igual a 3. Então, eu vou jogar o 2 para o lado e o 2 para o outro lado. Só que como aqui está somando, eu vou passar para os lados subtraindo. Então, vai ficar menos 2 menor ou igual x menor ou igual 3 menos 2. Então, vai ficar menos 4 menor ou igual x menor ou igual 1. Então, x é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 1. Agora, vamos fazer aqui 3x sobre 2 maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 6. Primeiro passo, eu vou passar esse 2 que está dividindo para o outro lado. Então, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar menos 3 vezes 2 menor ou igual 3x menor ou igual 6 vezes 2. Então, só rearrumando, vai ficar menos 6 3x e 12. Agora, eu tenho que passar esse 3 para os lados. Aqui está multiplicando, então eu vou passar para cada lado dividindo. Então, fica menos 6 sobre 3 menor ou igual x menor ou igual 12 sobre 3. Então, vai ficar x menor ou igual 4 e aqui maior ou igual a menos 2. Agora, vamos fazer aqui o exercício 10. Aqui eu tenho menos x menor do que 10. Multiplicando por menos 1 ou dividindo por menos 1. Mas aí eu tenho que ficar atento. Sempre que eu multiplicar por um número negativo ou dividir por um número negativo, o meu sinal de desigualdade ele vai inverter. Então, eu vou fazer isso aqui dividindo. Eu vou dividir por menos 1. Então, vai ficar x. Aí, eu vou inverter o sinal, tá menor aqui. Eu vou inverter para maior. E 10 sobre menos 1. Então, vai ficar x maior do que menos 10. Então, sempre tomem cuidado quando a minha operação, eu estou fazendo uma multiplicação por um número negativo ou uma divisão por número negativo. Eu sempre tenho que me lembrar que o sinal de desigualdade vai alternar para o oposto. Ou seja, se está menor, vai virar maior. Se está maior, vai virar menor.
Agora, para finalizar, vamos fazer o exercício 11 e 12. Então, eu tenho aqui o quê? Menos 4x mais 6 menor do que 8. Vou jogar o 6 para o outro lado, aqui ele está somando, então eu vou passar para o outro lado como subtraindo. Então, vai ficar 8 menos 6 menos 4x menor do que 2. Agora eu tenho que menos 4x. Para assumir com esse menos 4x, eu tenho que dividir por menos 4. Aí eu tenho que me lembrar. Então, como eu vou dividir por um número negativo, eu tenho que trocar o meu sinal de desigualdade. Aqui está menor, ele vai virar maior. Então, vamos lá. Então, vai ficar x, alternei a desigualdade, e vai ficar 2 sobre menos 4. Então, vai ficar x maior do que menos meio. Por último, eu tenho que menos x maior ou igual a 2, menor ou igual a 10. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Esse menos x, eu tenho que dividir tudo por menos 1. Então, vai ficar 2 dividido por menos 1. Como dividir por um número negativo, o meu sinal de desigualdade vai alterar. X maior ou igual a 10 sobre menos 1. Então, eu troquei os dois sinais de desigualdade. Então, vamos finalizar aqui, vai ficar menos 2 menor ou igual, x maior ou igual, menos 10. Agora, tá certo desse jeito que eu deixei aqui, só que não é a maneira usual que a gente vê. A gente sempre vê x está entre dois valores, sendo que o valor que está na esquerda é sempre o quê? Inferior ao valor que está na direita. Então, sem problema algum, eu posso só alternar para a maneira usual que a gente está acostumada a apresentar, tá? Aqui está dizendo que x é maior do que menos 10. É exatamente o que está escrito aqui, x maior do que menos 10. Aqui está dizendo x, o quê? Menor do que menos 2. X menor do que menos 2. Então, essas duas desigualdades aqui são equivalentes. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.